Então, iniciando o nosso encontro com uma prática, convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Respirar profundamente. E agora eu vou te convidar para levar a tua atenção para a tua respiração. Perceba o ar entrando, o ar saindo. O movimento do teu corpo em resposta a esse movimento da respiração. Permita estar aqui nesse momento, no momento presente, sem pensar em nada fora daqui, apenas focando tua atenção na respiração. O ar entrando, o ar saindo, com movimentos como se fosse o mar, da onda vindo, indo. Liberando qualquer tensão presente no corpo.
Agora liberando essa prática. Trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta e abrindo os olhos suavemente. Alguém gostaria de partilhar alguma percepção dessa prática? Ou de como está se sentindo? Eu estou me sentindo bem. Eu estou parecendo uma manteiga derretida, mas está tudo bem. Quanto movimento estamos vivenciando, hein? De uma forma geral. Não tem ninguém que diga assim que não está acontecendo nada na vida, né? Se vocês prestarem atenção, assim, Sim. nas pessoas que estão rodeando vocês, né? Não sei se a gente está num momento, sei lá, mais intenso, que as coisas estão nessa intensidade, né? Respondendo assim pra gente. Em todos os sentidos. Então, vamos lá, a gente parou na página 111. E capítulo 4, Me Too. Existe uma força inerente ao arbítrio. Me Too tem a ver com ser agente em vários aspectos. Tarana Burke, fundadora do movimento Me Too. Em outubro de 17, veio ao conhecimento público que o renomado Harvey Stein havia assediado e abusado sexualmente de dezenas de mulheres. Em resposta a essa relação, a atriz Alyssa Milano tuitou um chamado para qualquer mulher que já tivesse sido sexualmente assediada ou agredida respondesse com o hashtag MeToo. Em poucos dias, quase metade de todos os usuários do Facebook tinham uma amiga que havia respondido. Como consequência, num curto espaço de tempo, centenas de homens em posições de poder foram expostos por assédio sexual ou abuso de mulheres. Políticos como Roy Moore, atores como Louis C.K., músicos como Ryan Adams, âncoras de noticiários como Charles Rose e CEOs como Liz Movens, bilionários como Jeffrey Epstein e até gurus de autoajuda como Tony Robbins. Nossa, não sabia de tudo isso. A lista continua crescendo a cada dia. Muitos desses homens famosos têm sofrido as consequências de suas ações. Embora muitos, o mais notável, Donald Trump, continuem impunes. Claro, maus tratos sexuais a mulheres sempre estiveram presentes na sociedade. O movimento pré-Twitter Me Too foi iniciado por Tarana Burke em 2006, para chamar a atenção para o abuso sexual de mulheres negras.
A principal diferença agora é que estamos falando sobre isso mais publicamente. De muitas maneiras, o movimento representa a revolta coletiva da autocompaixão feroz das mulheres quando dizemos chega. Um estudo de grande escala em 2018 chamado Os Fatos por Trás do Movimento, #MeToo, tentou quantificar o alcance do assédio e abuso sexual que ocorria nos Estados Unidos. Os resultados são preocupantes. A vasta maioria das mulheres, 81%, relatou terem sofrido com experiências de comportamento inadequado em público ou no local de trabalho. A forma mais comum de maus-tratos que as mulheres sofrem são comentários verbais degradantes, 77%, mas muitas contam que foram vítimas de toque indesejado, 51%. Outras denunciam assédio cibernético, como receber fotos impróprias, 41%. Outras ainda foram perseguidas até mesmo de forma agressiva, 34%. Ou também relatos de exposição de órgãos genitais, 30%. Além disso, 1 em cada 3 mulheres foi submetida a assédio no trabalho, causando estresse e criando um ambiente hostil que mina a capacidade da mulher de fazer seu trabalho. Embora alguém possa achar que o comportamento indesejado é normalmente direcionado a mulheres que trabalham em posições de nível subalterno, a pesquisa mostra que aqueles em posição de liderança correm um risco ainda maior. De acordo com um estudo, 58% das mulheres supervisoras em ambientes de trabalho dominados por homens narram ter sido assediadas. Ironicamente, o poder dessas mulheres ameaça a identidade dos homens. Assim, os homens que são inseguros agem para humilhá-las e degradá-las. Afinal, assédio sexual não tem a ver com sexo, mas com poder. Em resposta, organizações como o Time's Up surgiram para ajudar mulheres e enfrentarem maus-tratos sexuais no trabalho. Iniciado por artistas, produtoras e executivas da indústria do entretenimento, o movimento se alastrou como fogo e logo se expandiu para outras áreas, desde trabalhadoras agrícolas até acadêmicas. Além disso, o Fundo de Defesa Legal do Time's Up fornece assistência jurídica a qualquer mulher vítima de conduta sexual imprópria no trabalho, incluindo agressão, assédio, abuso e retaliação. Mas esse flagelo se estende muito além do local de trabalho. Mais de 1/4 das mulheres relata ter experimentado contato sexual forçado em algum momento da vida. No caso daquelas em comunidades marginalizadas, tais como lésbicas, bissexuais, mulheres pobres e pessoas com deficiência intelectual, o número de denúncias de agressão é ainda maior. Aproximadamente 1 em cada 5 mulheres foi estuprada, relação sexual não consensual, ou sofreu tentativa de estupro. Quase metade desses casos é formado por crianças e adolescentes com menos de 17 anos. Em 4 de 5 casos, a vítima afirma que conhecia o autor do crime, que pode ser um amigo, familiar ou um parceiro romântico. E a maioria dos estupros não chega a ser denunciada à polícia, especialmente aqueles perpetrados por um conhecido devido à vergonha ou a medo de ser considerada parcialmente culpada. Além de tudo isso, esses estupros relatados, apenas uma pequena fração resulta em condenação. Essa é a realidade com a qual as mulheres vivem. Não sei se vocês seguem assim nessas páginas, eu digo de fofoca, mas é da internet, né? E tem um rapaz que ele é influencer, né? E ele eu acho que ele é gay, não sei te dizer assim, mas ele falou agora há pouco porque
ele estava sendo, eles eram muito pobres, sabe? Muito pobres. E aí ele começou a fazer os vídeos, as coisas, começou a ganhar dinheiro, comprou outra casa, se mudou, e aí começou a ajudar a família. A prima dele, inclusive, assim, tinha deficiência auditiva, ele gastou, assim, tipo, em torno de 20 mil, cirurgia e aparelho, não sei o quê, sabe, várias coisas. Ele tem ajudado, né? Tudo surgiu assim. E aí, a mãe, tipo, sabe aquelas pessoas muito simples, não entende, né? Tem muita dificuldade de entender essas coisas. Disseram para ela que ele estava, tipo assim, roubando dela, não sei o quê, sabe? Aí foi quando ele resolveu a falar, né? Que ele ajudava, mas que a metade das coisas ele não falava, né? E, e no dia que ele foi lá para tentar resolver isso, e no, resumindo, tipo assim, ele foi abusado pelo. Não sei se é tipo assim, ou ele é marido da tia ou ele é cunhado dele, algo assim, sabe? Porque não entendi direito. Mas quando ele era criança ali, entrando na adolescência. E aí, nesse momento da discussão e tal, que ele gravou, né, tá? Ela diz assim que ele foi abusado e ele gostava disso, né? Mas só que no momento ele disse assim, toda vez que eu tentei falar sobre isso, as pessoas ignoravam o que eu estava falando, ou tipo assim, é como se isso nunca existiu, nunca aconteceu. E aí ele perguntava assim para uma parente dele que estava ali, não sei se é a irmã, dizia assim, o fulano, não acontecia isso? Ah, não. Aí ela fazia assim, não sei, não sei, é isso tu que está falando. Tipo assim, a gente entende que tem uma dificuldade pelo nível escolar, de entendimento que eles têm. Só que, ao mesmo tempo, né, ele estava trazendo, né, e o quanto tempo ele guardou isso, né? Isso há mais de 10 anos, entendeu? Muito mais tempo. E ainda hoje, né, ele, um adulto, eles ainda dizem que é tipo assim, que muda de assunto, né? Essas coisas, não está acontecendo, né? Então, isso não tem nível social, né? Tipo, o medo de falar, o medo de reconhecer que aconteceu isso, né? A impunidade, porque nada aconteceu, né? E aí, quantas crianças ou tipo que estavam ali na volta do abusador, né? Não acontece mais vezes justamente por isso, né? Porque as pessoas com medo se calam, né? E não foi que ele não falou para a família, foi que ninguém acreditou ou não quis acreditar, né? Isso, infelizmente, é comum, né? Acontecer. Não E sei se às você... vezes, né, Aline, às vezes assim, até a criança ou adolescente nem precisa verbalizar, porque assim, os pais, eles fecham os olhos às vezes, né? Eu sei de um caso de uma família e eles eram de uma igreja, né? Não da minha, eles eram de uma igreja e que podia ser da minha também, eu só estou afirmando, não é que a minha é melhor ou pior, né? Só que não era. E eles, o pai dela, o pai tocava na banda lá da igreja, né? E ele convidou um rapaz que morava no interior para dormir na casa deles, porque para ele não voltar, porque ensaiava tudo. E ele abusava da filha dessa família, né? À noite, ele ia no quarto dela e ele abusava. E ela nunca falou, mas como que a família nunca percebeu? E depois, quando ela ainda assim contou, mais velha, tudo, eles não deixaram de receber a pessoa lá. Então, você imagina, né? O que deve ter sido para essa menina, né?
E é assim, não podia falar, né? Não podia falar. Então, tem casos assim que você... Meu Deus. Tu imagina, tipo assim, a construção de autoconfiança não existe, porque tu está contando e ninguém está te acreditando, né? Exatamente, né? Ninguém está te acreditando, né? É terrível, né? Isso expande para tudo, né? Não é? E é como você falou, a pessoa continua fazendo, né? Continua, porque não tem, né? Ele não é exposto, não foi exposto, né? Aqui na minha cidade tinha um médico, cirurgião vascular. Hum. Não tenho noção de quanto tempo ele fez isso. Não, assim, não me lembro de quantas vítimas, não tenho ideia. Eu sei que, tipo assim, alguém denunciou. E aí, de uma pessoa, foi Aí surgindo, foi. foi surgindo várias. Porque, tipo assim, não sei se precisava de... Esqueci agora, tipo, de medicação para dormir, para fazer a tal da cirurgia, Ah, tá? E aí, né? ele abusava. E aí eu sei que foi indo, mas assim, não sei a corajosa, né? Que partiu e aí todo mundo foi atrás. E aí eu não sei como tá, mas ele foi preso. Hum. Ele foi preso, porque, tipo assim, foi algo que né, cresceu muito, né? Mas assim, se ela não tivesse tido coragem, Pois é. porque as outras não falavam, né? E há quanto tempo, como você falou, há quanto tempo devia estar acontecendo isso, né? É. Aí tu imagina, né? Tu vai no médico para fazer um O procedimento, né? procedimento. É. Eu acho Teve esse até capítulo, um. Pode falar. eu acho esse capítulo aqui super forte, porque na hora que você começou a falar os nomes, são pessoas americanas, algumas a gente tem noção, outras a gente nem tem. Mas, na realidade, dá vontade de pular logo, passar as páginas, porque é como se cada vez que você fosse falando o nome de alguém, fala, esse abusou também, esse abusou também. É muito, né? Eu tive um caso dentro da minha própria família, né? Que pela pessoa ser jovem, gostar de sair e tal, uma pessoa assediou, né? E todo mundo, não, tenho certeza que não foi, é porque ela é muito danada. Ah, É. Então, e isso ficou marcado nessa pessoa. Um trauma, isso é um trauma, né? E a gente fica pensando, se a gente for, tipo, aprofundar, né? Tipo, descascar mais a cebola, quantas olha, é até muito doloroso eu falar isso, mas a minha mãe era estuprada pelo meu pai, Sim. porque a minha mãe não queria, sabe? E não tinha querer, é. não tinha querer. Você, há muitos anos atrás, né? Minha mãe, se estivesse aqui, estaria com 100 anos, a obrigação é ser cala a boca, É. entendeu? Então, e isso. Tava, mas você casou. Se você fosse falar, mas eu não queria, eu não quero, mas você casou. Tipo É. assim, você não tem que reclamar, Não tem que reclamar, é verdade. entendeu? E isso é passado, né? Tipo, pessoas estão aí, né? Não é tão longe, né, Célia? Não, Não está não tão é. longe. A minha tia, eles moravam num casarão, assim, que tinha uma escadaria, e o meu tio, minha mãe conta isso, né? E o meu tio traía ela, né? E ela sabia, e para ele tudo bem. E ela um dia voltou para a casa dos meus avós, com mala, tudo, né? Ela subiu aquela escadaria, meu avô jogou as malas para baixo e falou: você volta, porque você casou, agora você vive com seu marido. Você vai viver com seu marido. Imagina. Olha de que lugar que a gente vem, né?
Então, isso que eu queria falar, são feridas, né, que estão na nossa ancestralidade, são feridas dolorosas. Dolorosas. Entendeu? Todas nós, né? Todas. Nós temos isso. E outra coisa, a gente não... Ai, agora melhorou. Não, gente, é tudo debaixo do pano. É tudo debaixo do pano. Tá. Tem um filme, eu estou prejando para lembrar o filme, num lugar nos Estados Unidos, é um filme bem antigo que eu assisti. Era uma cidade de mulheres que os homens vinham, sabe? E colocavam um produto no nariz delas, tipo um éter, não sei o que era. Eu não tem um grupo que eu participo que eu vou perguntar qual é o nome desse filme. Elas eram estupradas à noite, ficavam grávidas e estavam vindo aquele tanto de criança, e ninguém sabia quem é o pai. Não. Entendeu? Elas tiveram coragem de sair uma noite com aquele mundaréu de gente, e até uma mãe falou assim: eu vou levar meu filho, porque meu filho não vai continuar esse legado. Era um legado que continuava. Os próprios filhos, os próprios homens se tornavam homens para fazer a mesma coisa. A gente vem desse lugar mesmo. Vem. É muito doído. Coragem, né? Coragem de dizer o não aqui, né? Dessa autocompaixão feroz que precisa as mulheres, né? Não só mulheres, mas tipo, né? Desenvolver isso, né? E por que paralisa, né, nós mulheres? Por que paralisa, né? Porque existe medo, culpa e vergonha. Tudo junto. Aprendizado de que a gente tem que se calar, que a gente tem que ser boazinha, que a gente vem lá da Maria Imaculada, né? Que a igreja tanto pregou, né? Sim. E até uma coisa que a Célia disse, né? Que tipo assim, a culpa, porque não, é tu que fez, né? Tu que usou uma roupa provocante, isso, né? Foi a tua fala. Tem certeza que tu não deu a entender isso, né? Isso. Sempre tem essas coisas assim, né? É. E a coisa do casamento, quando tu falou, me lembrei aquela série que está tendo, né, da rainha, né, da Charlotte, que é do Netflix, né? É boa, Aline? E ela mostra uma delas ali, né, que ela mostra que o marido, se ele está feliz, ele quer ter relação sexual. Se acontece alguma coisa, ela tem que ter relação sexual. E aí a funcionária dela já fica esperando com um banho pronto. Porque, tipo assim, ela quer tomar um banho, porque assim, ela faz de obrigação, né? Tipo obrigação. Assim, e o quanto isso também, cara... eu estou trazendo algo que é tipo antigo, né? Que ela disse na série, né? Ela disse: meu pai me prometeu, acho que tinha 3, 4 anos, e ela cresceu condicionada a ser a esposa dele, né? E quando ele morreu, ela disse assim: eu nem sei quem eu sou, porque, tipo, não sei, entendeu? Eu cresci para ser a esposa dele, né? E isso não foge de agora também, né? Não. Só que repaginado, mas... Né? Olha, só mais uma coisa antes de a gente ler. Eu não sei se eu já contei para vocês que o marido da minha irmã, ele é professor de educação física. E ele trabalha na SEMI, só que ele trabalha com idosos, né? Como eu, como nós, né? Não você ali, né? Mas ele trabalha com idosos, né? De 60 em diante. Aí ele morre de rir, conta pra gente que ele fala assim: quem aqui é casada? Quem é viúva? Ele porque elas estão vivendo agora, depois de serem viúvas. Sim. Então, você vê, e não está tão longe, né? Mulheres da nossa idade, né? Não está, não.
Não que a gente tenha que ser viúva, mas vocês entenderam, né? Eu não quero. Não, lógico, porque, Mas, né? porque começaram a ter liberdade de fazer aquilo. Verdade, que não conhecia, não sabia, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que ter o prato pronto do marido, você pode sair, mas tem que deixar o prato pronto, né? Uhum. Exatamente. Então, vamos lá, tem uma prática aqui, né? Sua experiência pessoal de assédio sexual. Esse exercício foi elaborado para ajudá-la a identificar incidências de assédio sexual. Às vezes, os eventos são flagrantemente óbvios e outras vezes mais sutis. Quando chamamos a atenção para formas específicas de como fomos maltratadas, podemos nos tornar mais conscientes do que está acontecendo e, portanto, mais capazes de nos proteger. Se você já passou por trauma sexual no passado, pule este exercício ou faça-o com orientação de um terapeuta e conselheiro. Além disso, se você está experimentando atualmente ou experimentou recentemente algum incidente de assédio sexual no local de trabalho, comumente documente e relate o incidente a um superior ou o mais rapidamente possível, certificando-se de escolher um superior que provavelmente ouvirá você sem retaliação. Se nenhuma ação for tomada, você pode obter ajuda no US Equal Employment Opportunity Commission. Aqui estão alguns tipos comuns de assédio sexual retirados do RAINC.org, Rede Nacional de Assistência a Vítimas de Estupro, Abuso e Incesto. Assédio verbal de natureza sexual, incluindo piadas referentes a atos sexuais ou orientação sexual. Toque ou contato físico indesejado. Investida sexual indesejável. Discussão de relações, histórias, fantasias sexuais no trabalho, na escola ou em outros lugares inadequados. Fotos, e-mails ou mensagens de texto sexualmente explícitas indesejadas. Vou deixar para que cada um a faça, pode ser? Pode. Aí essa página 115 a gente faz. Acho que eu já até falei aqui. Eu tinha acho que uns 13 anos, por aí. E nós estávamos indo numa cidade vizinha, São Joaquim da Barra, porque tinha uma tia minha que estava separando. Então, eu lembro que meu tio, foram todos para dar apoio a essa minha tia. E foi um primo meu. Esse meu primo devia ser uns 5, 6 anos mais velho que eu. Então, devia ter uns 18 anos. Gente, esse cara foi passando a mão nas minhas pernas. E eu não falei um A. Fiquei com aquilo, foi horrível, horrível. Uma situação horrorosa. E não tive coragem de contar para minha mãe, sabe? Esse meu primo era considerado assim, o Dando parece que é meio esquisito, meio bobo, sabe? Então, olha, isso me marcou demais da conta, demais, né? Então, eu vim contar isso para minha mãe, assim, eu já era casada, eu falei, mãe, o Dando fez isso comigo e tal, aí ela olhou em mim e falou, Célia, seu primo era bobo. Entendeu? Quantos homens não se fazem de bobo? De bobo. Foi horrível. Essa memória, eu estou contando, eu tenho ela, assim, bem latente, né? Você não poder... O que vai fazer, né? Vai parar? Eu acho que se a gente for perceber, fazer até essa prática, né, a gente vai ver que pelo menos alguma coisa já aconteceu com qualquer qualquer mulher. Sim. Né? Um aperto no ônibus. Quem nunca? Né?
um amigo que falou alguma coisa. Eu acho difícil nenhuma mulher ter passado por nada. Que hoje a gente tem essa consciência. Isso. E é, sim, algo que não é para fazer, né? Mas a gente não tinha, né? Foi o que foi. Foi o que você contou, Aline, da mulher que estava dentro do ônibus com o celular? Foi você que falou, não? Foi. Foi na internet também que eu vi que ele tirou o pênis para fora e começou. E ela gravou, né? E ela gravou, né? Ela atinou muito rápido a filmar. E aí ela começou a falar para ele e ele dizendo assim, tipo, estás louca, né? E aí ele só levantou quando ela pedia, sai, levanta que eu quero passar, porque ela não ia passar se esfregando nele, né? Levanta, e ele nada, assim, né? Aí ele só mudou quando ela disse assim, motorista, para o ônibus. Só que isso ela já estava chorando, né? Tipo, e aí ele se levantou e ficou assim, ficou perto ainda, né? E dizendo assim, referindo que ela tá louca, entendeu? Tipo assim, dá para ver no vídeo, entendeu? Tipo assim, quando ele tá fazendo, eu não sei que coragem que ela teve, entendeu? Tipo, e rapidez de fazer isso, porque senão. Só que aí o que aconteceu? Isso foi umas 8 horas da manhã. Quando foi 1 hora da tarde, acho que era, encontraram ele morto em casa. Eu não sei se, tipo, fizeram retaliação, entendeu? Familiar ou sei lá, entendeu? Eu sei que ele foi morto, assim. Nossa. Mas ele acho que não era muito santo, digamos assim, sabe? E tinha outras coisas também, assim. Meio bobo. Meio bobo. E aí, quando vê, né, porque no Instagram, né, tipo, imagina quantas visualizações, né, e as páginas replicando. E até se ele era casado, tinha família, chegou, né, isso, sei lá, chegou lá na família, chegou, né? E aí foi isso, assim, mas, tipo, essa coisa de ônibus, né, a gente falou no outra vez também, é complicado, né, porque ainda bem que, tipo assim, ainda era de dia, né, tu imagina se fosse no outro período, né, e é isso, né, a gente tem que... como tu disse, não, é difícil não ter passado por alguns dessas coisas aqui, né, que ela disse. E o maior exemplo, acho que a gente teve agora foi da novela, né, da Travessia. Eu não acompanho novela, mas eu vi toda a novela pelo Globoplay. Eu adoro novela. Comecei a ver, eu digo assim, olha, não vejo novela, eu nem sei dizer, tipo assim, ó, há muito, muito tempo. E aí eu vi, não sei, me chamou a atenção, comecei a ver, eu vi todinho assim no Globoplay. E eles trazem justamente isso, né? Algo de agora, né? Que como é que é abuso sexual, mas virtual, né? Que eles usam, né? Que isso é uma loucura, tu imagina, tipo assim, ele falando com a guria, né? Não sei se vocês todas viram, falando com a menina, com a adolescente, e se a guria falando era ela é ídola, sabe? Assim, tipo, alguém que ela gostava. E não era. Ele fez um esquema, né? Tipo, que a guria, assim, ó, tipo, sei lá, como se fosse o Antônio Fagundes falando com a gente. Nossa. Só que não era, entendeu? Era um velho lá, um homem abusador, né? Olha que loucura, tipo assim, o que a internet é capaz de fazer, né? Porque, tipo assim, ó, falando, entendeu? Movimentando como se fosse uma pessoa normal. E não era. E aí ele fazia, entendeu? Era uma adolescente falando com adolescente. Então, tira foto, bota essa calcinha. Eu acho que tu vai fazer o teste, tu vais entrar, sabe? Essas coisas, e é algo muito de agora, entendeu? E aí, claro, a guria ficou detonada,
né? Porque assim, como que ela vai falar para os pais que ela está passando Ai, por isso? Que tirou foto, que ficou de biquíni, né? E aí ele começa a ameaçar. Tu vai fazer tal coisa, tu vai fazer tal vídeo, porque senão eu vou falar para toda a tua escola, para ah, todo mundo que tu tirou essas fotos. olha, tá vendo? É, Faz chantagem ainda. Vantagem. chantagem. E pelo menos na novela tinha, mas eu acho que deve ter já, né? Que é uma delegacia para assuntos de internet, né? Dessas coisas ligadas a isso, né? E aí depois teve, no mesma novela, o menininho, né? O gurizinho pequenininho. E eles entravam num jogo, tipo um joguinho daqueles que as Ah, essa crianças parte gostam, eu vi, é. viu? Eu não Eles segui a entravam novela, mas num essa parte eu jogo. vi, é. Essa É, novela, as outras eu sigo, é. Essa aí, mas essa parte eu vi que era um jogo, né? E ele também não contava, né? não, porque tu imagina a criança, pior ainda, né? É, Que ele dizia, nem sei o que eles diziam, tipo assim, o super-herói tá falando contigo, né? isso, é. Vou te encontrar, vamos não sei o quê. E ele tinha o celular dele, coisas da criança de agora, né? É, Mas serve de um alerta, assim, né? Para a gente estar. Por isso que tem, né? Essas coisas de controle, né? Dos pais, assim, né? Tipo, do que pode, que não pode ver, né? E mesmo assim, porque, tipo assim, ele estava num joguinho infantil, né? Nada além disso. E eles entraram igual no jogo, né? um jogo. É uma das coisas que eles falaram ali, né? Fotos, e-mails, mensagens de texto. Mas a sorte é que com o menino não aconteceu nada, né? É. Foi só mais exemplos, né? Do que a gente tem aí na nossa realidade de hoje em dia. Aline, e deixa eu perguntar uma coisa. Isso seria a humanidade compartilhada? Assim, por exemplo, do meu sofrimento, sofrimento da Célia, do que a Neiva também já passou, de tudo isso que a criançada vivencia hoje, de quem nunca passou no ônibus por uma situação dessa. Sim, né? Né? Porque, tipo, eu não estou sozinha nessa, né? É verdade, verdade. Outras pessoas podem estar passando, não ao mesmo tempo, Não ao e mesmo nem pela tempo, nem mesma situação, pela mesma né? situação. Mas Mas, que conseguem mensurar o que a outra sentiu. Eu sei o que você sentiu. Isso, Eu já passei por isso, né? sim. é a humanidade compartilhada, então, né? Uhum. Então tá, meninas, vamos ficar por aqui. Hoje é Dia dos Namorados, né? Feliz Dia dos Namorados. Hoje a minha manga rosa me levou no restaurante para almoçar. Oh! Olha aí, que chiqueza. Que Então delícia! paramos aqui na página 116, tá? Tá bom. Tá Só bom. deixa eu parar aqui a gravação.